Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, sou servidor da escola e, acompanhado do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalólio, tenho o prazer de receber o Fausto Arruda. Ele é superintendente-geral da Fundação OSESP, a excelente Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e também diretor técnico da Associação Brasileira de Organizações Sociais de Cultura. Eu poderia me alongar no currículo do nosso convidado, mas vou me ater a essas duas funções que conversam diretamente com o assunto de hoje, que são as organizações sociais de cultura. Fausto, bem-vindo e obrigado por gravar o Pod Contas. Patrick, Leandro, um prazer estar aqui com vocês. Muito legal conversar, bater esse papo. Fala, Leandro, tudo bem por aí? Eu passo para você começar a nossa conversa. Sim, saudação para você, Patrick, para você, Fausto, uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco e a todos vocês que nos acompanham. E a cultura, né, quando a gente fala especialmente da OSESP, a gente está falando de um verdadeiro patrimônio cultural aqui do estado de São Paulo, do Brasil, um tema esse que é abarcado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Até se falam sobre a criação de um novo ODS, justamente com esse tema, tamanha é a importância da cultura para cada um de nós. Mas antes de adentrar mais assim nesse tema, Fausto, e até assim para nivelar o conhecimento da nossa audiência, eu gostaria que você explicasse para a gente o que são organizações sociais e o contrato de gestão e como se dá o seu relacionamento com o poder público. Vamos lá, Leandro. Deixa eu tentar, então, colocar aqui, e eu vou tentar ser o mais didático possível e tentar falar aí, colocar termos mais simples para facilitar a compreensão de todos, né? O modelo das organizações sociais, ele se insere aí no leque das parcerias entre o poder público e o setor privado, né? Então, a gente tem aí também dentro desse leque as parcerias público-privadas, que aí seriam arranjos entre o poder público e instituições com finalidades lucrativas, e a gente tem as parcerias com as instituições sem fins lucrativos, e dentro dela está o modelo das organizações sociais e o modelo do Miroski também. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer é que não existe apenas um modelo de organizações sociais. A gente tem uma legislação federal, ela traz as principais balizas do modelo que devem ser seguidos pelos estados e pelos municípios, mas cada estado e cada município tem uma liberdade relativamente grande de estabelecer o seu próprio modelo, né? A gente pode citar como exemplo o Estado de São Paulo, por exemplo, a legislação de organização social do Estado das Organizações Sociais do Estado de São Paulo, ela veda a presença de representantes do poder público nos conselhos de administração, enquanto a legislação federal, ela obriga essa presença. Uma outra diferença também entre a legislação federal e a de São Paulo é, por exemplo, que a legislação federal contempla a área da educação como uma área possível de parceria entre organizações sociais e poder público, e a legislação de São Paulo ainda não tem a área da educação. Então, é só para a gente ter na cabeça que quando a gente fala de modelo OS, dependendo da legislação que a gente está avaliando e do lugar que a gente está olhando, a gente pode ter algumas diferenças. Acho legal também dizer que o organização social é um título, é uma qualificação que ela é dada a uma instituição sem fins lucrativos, portanto, no Brasil, a gente está falando de uma associação civil ou de uma fundação de direito privado. E esse título, o que ele traz, o que ele muda na vida dessa instituição? Esse título, ele habilita essa instituição a contratar com o poder público
seguindo alguns procedimentos simplificados. Então, ela sai da regra geral da lei de licitações e ela passa por um procedimento específico. Não é também que o poder público pode contratar a instituição que ele quiser. Existe a necessidade de fazer um procedimento de seleção isonômico, público, transparente. Aqui no estado de São Paulo, convencionou-se chamar isso de chamamento público, para escolher essa organização social, essa instituição que vai fazer a parceria com o governo. Por último, um outro termo que é bastante usado é o contrato de gestão, né? O contrato de gestão, ele é um instrumento que é utilizado entre o poder público e a organização social para estabelecer os direitos e deveres de cada um, as regras, as métricas, os resultados esperados, as metas dessa parceria. Fausto, e você ressaltou que não existe, na verdade, um modelo único, né, de organização social e contrato de gestão, que há diferenças conforme a esfera, na federal, estadual, também municipal. Mas eu queria saber, de uma forma geral, quais vantagens e desvantagens costumam ser verificadas, e também queria que você falasse como é realizado o controle dos resultados. Esse eu sei que é um aspecto muito importante nos contratos de gestão, e também queria te ouvir sobre o que você pensa do papel dos tribunais de contas nesse controle de resultados. Perfeito, Patrick. Eu vou focar minha análise aqui na área da cultura, enfim, que é a área que eu tenho uma familiaridade maior, mas eu vou começar listando as vantagens, enfim, o que eu enxergo como vantagem no modelo OS. Eu acho que, em primeiro momento, a gente pode falar da possibilidade de profissionalização da gestão, das instituições terem foco nas atividades finalísticas, de serem estabelecidos controles voltados para os resultados que devem ser alcançados e não um foco excessivo nos meios. Isso visa a gente buscar eficiência e eficácia na implementação da política pública de cultura por meio desse modelo OS. Isso não quer dizer que não vai existir controle de meios, mas quer dizer apenas que o foco principal e o maior gasto de energia, enfim, a maior observação deve ser dos resultados. Um outro ponto que eu acho que é super importante é a possibilidade de planejamento. Quando a gente está falando do modelo OS, dos contratos de gestão aqui em São Paulo, a gente está falando de parcerias que podem ter até 10 anos de duração. Então, isso, por exemplo, eu vou falar lá na frente um pouquinho da atividade, de como a USESP atua no dia a dia, mas numa orquestra, a necessidade de planejamento para 2, 3, às vezes 4 anos é imperativa. A agenda dos artistas, ela não fica aberta num período menor do que esse. Eu, por exemplo, se quiser trazer um grande regente ou um grande solista para uma temporada da USESP, essa contratação tem que ser feita com 2 ou até 3 anos de antecedência. Se a gente estiver falando de uma turnê internacional, as datas são fechadas com 3 ou 4 anos de antecedência. Então, o planejamento é muito importante para a gente conseguir, e isso sai um pouco daquele ciclo anual do orçamento público e do planejamento público, embora a gente tenha o plano plurianual, as metas são muito mais vistas no ano a ano. Eu acho que um outro ponto que vale a pena a gente ressaltar é a transparência. E aqui eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Hoje, falando das organizações sociais de cultura, em específico aqui do estado de São Paulo, a gente tem uma ampla divulgação nos sites das organizações, de todas as compras realizadas, de todas as contratações, da seleção de pessoal. Você tem publicação também no site, no Diário Oficial, do balanço das instituições, do relatório de execução orçamentária, do relatório de execução das metas e uma série de outras informações. Inclusive, convido
aí os nossos ouvintes a visitar os sites de algumas organizações, da Fundação OSESP e de outras, para dar uma olhada, que eu acho que é um diferencial do modelo. Um outro ponto super importante é o ponto da governança, né? A gente costuma dizer que o modelo OS, o modelo das organizações sociais, é um modelo que traz uma governança robusta, né? Ele traz como obrigação, como requisito para a qualificação da instituição, que ela possua um conselho de administração, que ela possua um conselho fiscal, que ela tenha realize auditorias externas anuais. Ela traz a previsão de uma comissão de avaliação da execução desse contrato de gestão, formada ali dentro do órgão contratante, por representantes do poder público e por representantes da sociedade também. Traz a previsão de fiscalização pelo Tribunal de Contas. Eu vou falar um pouquinho mais na frente também do papel específico do TCE nessa fiscalização, e o Ministério Público também é um outro ator dentro dessa fiscalização. Então, tudo isso traz um corpo de governança bastante robusto, é uma estrutura que a gente pode dizer, às vezes, até pesada. Por isso que o modelo OS não é o único, você tem outros modelos, como, por exemplo, o Miroski, que traz uma governança um pouco mais leve, enfim, sem a necessidade de todos esses órgãos, de todas essas instâncias fiscalizatórias que eu falei agora. Mas o modelo OS, que é utilizado normalmente para parcerias de mais longo prazo e para a gestão de equipamentos públicos de vulto, é importante essa governança. A gente pode falar também do foco no cidadão, no foco no público atendido. Então, o modelo e a lei de OS também traz a obrigação da realização de pesquisas de satisfação do público e da medição do grau de satisfação do público atendido. Eu acho que esse é um avanço quando a gente vai falar de monitoramento, enfim, de avaliação de políticas públicas, saber o que o usuário está achando daquele serviço, daquela atividade que ele está recebendo. E uma outra, por último aqui, e vocês viram que eu sou fã do modelo, eu poderia continuar listando aí vantagens por um bom tempo, mas por último eu vou parar aqui e falar da alavancagem de recursos, né? O modelo OS na cultura, ele traz a possibilidade das instituições parceiras do poder público captarem recursos com doações e patrocínios, e também com a geração de receitas, com bilheterias, com locações de espaço, com licenciamento de marcas, licenciamento de direitos. Então, essa é uma outra vantagem do modelo, onde a gente consegue alavancar, a gente consegue multiplicar o recurso empregado pelo poder público, com ele sendo complementado por recursos trazidos aí do mercado e trazidos da sociedade. Para falar um pouquinho dos pontos fracos, ou o que eu chamo aqui de pontos de atenção, eu acho que a gente sempre tem que ter em mente que essa é uma parceria e ela traz direitos e obrigações dos dois lados, e existe a necessidade de uma divisão de papéis. Então, nessa parceria, a gente espera que o poder público ele sempre esteja na formulação da política pública. Então, o que vai ser feito por meio da parceria, executado pela organização social, ele precisa ser pensado dentro do poder público, dentro do órgão contratante. Que política pública vai ser implementada? Quais são as diretrizes mais importantes para a implementação e execução dessa política? Do outro lado, a organização social ela tem que ter uma liberdade e uma autonomia, que não é uma independência, é uma autonomia para executar essa política. Afinal de contas, a parceria foi firmada partindo do pressuposto que essa instituição vai executar essa política melhor do que se ela tivesse sendo executada diretamente pelo Estado. Então, essa divisão de papéis e esse intercâmbio, esse diálogo
ele é sempre importante existir, mas a gente também tem que tomar cuidado para que nem a formulação da política pública se desloque para dentro, para o centro das organizações sociais, nem a execução ou uma interferência excessiva na execução se desloque para o poder público. Isso tem a ver um pouquinho, já falando dessa a parte, com o regramento, né, com a moldura regulatória do modelo. A gente viu nos últimos anos aí uma quantidade grande de novas normas, de novas obrigações, novos requisitos sendo trazidos para as organizações sociais. Como eu falei, eu acho que a gente evoluiu muito na transparência, a gente vem evoluindo na governança. A maioria dessas novas regras são bem-vindas, mas a gente tem que tomar cuidado com uma hiperregulamentação e um excesso de regras que pode, no final do dia, tirar um pouquinho da flexibilidade e da agilidade desse modelo, que nasceu justamente porque esse tipo de atividade cultural não era bem executada dentro da administração direta. E por último, aqui nos pontos de atenção, eu acho que, e já emendando em seguida com o controle dos resultados, é importante a gente nunca tirar, nunca deixar de ter em mente que a avaliação e o monitoramento constante e ter ferramentas para mensurar o impacto dos programas e ações é fundamental. E aí, falando um pouco de mensuração, de monitoramento, a gente vai ver que o contrato de gestão, e com esse foco nos resultados, ele traz ali algumas inovações, que é o estabelecimento das metas de satisfação do usuário, que eu falei um pouquinho lá atrás, também das metas de atendimento de público, enfim, de execução de atividades, da meta de captação de recursos, que vem trazer aí, alavancar o recurso aportado pelo Estado. Então, muito mais do que aqui nos contratos de gestão a gente fiscalizar apenas se a atividade contratada foi executada com probidade, a gente vai verificar se ela foi executada com probidade, mas se ela foi executada com eficácia, com eficiência, se o público atendido está satisfeito com a atividade que está sendo prestada. E aqui a gente vai falar um pouco do papel do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele começa a agir desde o início do processo. Então, ele fiscaliza aquele procedimento de chamamento público que eu comentei lá no início, que é a forma de seleção da organização social. Ele vai fiscalizar todos os aditamentos que forem feitos, ou seja, todas as renegociações e repactuações que forem sendo realizadas ao longo da execução desse contrato, o que é natural, porque um planejamento de 5 ou 10 anos, ele inevitavelmente trará necessidade de ajustes ao longo da sua execução, até para poder corrigir os erros e incorporar benefícios e aprendizados. O Tribunal de Contas também ele vai fiscalizar o cumprimento das metas, então todas aquelas metas de satisfação de público, de captação de recursos, de execução das atividades, e vai fiscalizar a transparência, se todas as informações estão sendo disponibilizadas para a população de maneira clara, direta, simples. Trabalhou bastante nos últimos anos para padronizar a forma de divulgação dessas informações e quais são as informações mínimas que devem ser disponíveis, e também atua lá na área meio, fazendo a fiscalização dos processos de compra, dos processos de contratação de serviço e da seleção de pessoal para as organizações. Então, eu diria que o Tribunal de Contas tem um papel central aqui no modelo, que é de sempre estar buscando a verificação do cumprimento, mas não só a verificação do cumprimento, mas aquele monitoramento que é importante para que se possa aperfeiçoar o modelo, para que se possam corrigir eventuais desvios de rota e que para a sociedade também possa ter
todas as informações que ela precisa sobre essa parceria. Nossa, é bastante conteúdo, daria tranquilamente para a gente pegar cada um desses pontos que você comentou, Fausto, e acabar fazendo um detalhamento maior. Mas, assim, uma coisa que ficou bem firme assim na minha cabeça em relação ao papel do Tribunal de Contas é que acaba sendo um instrumento de governança também, né? Até para ajudar nessa segregação entre o que é a parte do parceiro público, o que é a parte da entidade filantrópica, para que assim o acordado não saia caro e cada um possa cumprir a sua parte da melhor maneira possível para atingir aí esses resultados que você muito bem comentou, né? Leandro, se você me permite, eu acho que você pegou um ponto que é Claro, super importante, porque o Tribunal de Contas, eu acabei não falando isso, mas ele não fiscaliza só a organização social, ele fiscaliza também o parceiro público. Então, é justamente isso que você falou, ele tem um papel aí de uma governança externa e de verificar se cada um está cumprindo o seu papel a contento. Então, ele é um ator super importante nesse modelo e nesse arranjo. E se o Tribunal de Contas desempenhar bem o seu papel, muito provavelmente os outros atores, o governo e o parceiro privado, enfim, a organização social, também vão desempenhar bem o seu papel. perfeito. Até assim, para nossa audiência, normalmente a gente já até está acostumado, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a ouvir falar de organizações sociais da saúde, né? Tem uma série de hospitais que já são parceiros, eh, entidades, organizações filantrópicas que fazem a administração, mas organização social de cultura. Muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, elas não sabem exatamente o que fazem, né? Você já falou algumas coisas, né, ao longo dessa nossa conversa. Tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar em relação ao que fazem as organizações sociais de cultura? Ó, eu vou aproveitar agora e colocar o meu chapéu de diretor da Abraosc, que é a Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura, e tentar dar uma visão geral do que fazem aí as OS, que equipamentos elas administram, né? Então a gente pode falar aqui que hoje a gente tem, e eu vou focar em São Paulo principalmente, em São Paulo, OS administrando orquestras e companhias de dança. Então a OSESP é um exemplo de uma orquestra administrada por uma organização social, a Fundação OSESP. Você tem a São Paulo Companhia de Dança, que é uma companhia de dança também administrada por uma organização social. Você tem salas de espetáculo e teatros administrados por organizações sociais. A Sala São Paulo é administrada pela Fundação OSESP. O Teatro São Pedro é administrado pela Santa Marcelina Cultura, que é outra organização social. O Sérgio Cardoso é administrado pela APA. Você tem os museus mais importantes, enfim, alguns dos mais importantes de São Paulo, como a Pinacoteca do Estado, o Catavento, Futebol, o Museu da Língua Portuguesa, também são administrados por organizações sociais. Você tem um outro projeto, que é um projeto de cultura, formação, super importante no estado de São Paulo, que são as fábricas de cultura, que são administradas também por duas organizações sociais. Você tem dois lotes, divisões de áreas, né, concentradas em duas organizações sociais. Você tem projetos de formação administrados por organizações sociais, como o projeto Guri, que é um projeto de formação que está presente em mais de 400 municípios no estado de São Paulo. O Conservatório de Tatuí, que é um celeiro de músicos para o Brasil e para o mundo, e a Academia de Música da OSESP, que nasceu dentro já aqui da organização social Fundação OSESP, mas se tornou aí também a ponta, o final do ciclo da formação dos músicos clássicos no Brasil, e tem produzido e legado músicos para as grandes orquestras do Brasil e do mundo também.
Eu vou dar alguns números aqui das OS de cultura em São Paulo em 2023. Então, em 2023, a gente tinha 28 contratos de gestão ativos, com 18 organizações sociais diferentes. A gente teve a geração e captação de recursos da ordem de 200 milhões de reais e um repasse público de 500 milhões de reais. Então, aqui para tangibilizar um pouco daquele poder de alavancagem que eu coloquei lá no começo, a gente tem ações presenciais desses 28 contratos de gestão em 628 municípios dos 645 municípios paulistas. Então, as organizações sociais têm uma permeabilidade bastante grande, atingem 97% dos municípios paulistas na cultura, geram 5.500 empregos diretos. Em 2023, atingiram um público direto de 13 milhões e 500 mil pessoas, sendo que desse público de 13 milhões e 500 mil, 11 milhões e 500 mil foram atingidos gratuitamente. E dentro dos projetos de formação, você teve alunos e professores da rede, 850 mil alunos e professores da rede pública de ensino atendidos. Então, essa é uma tentativa de dar uma ideia do que a gente está falando, citando algumas organizações e alguns números. Olha, Fausto, acho que esse panorama é realmente bastante interessante e como o Leandro tinha colocado, eu imagino que para boa parte da nossa audiência, e eu me incluo entre eles, talvez não tivesse a dimensão dessa atuação das organizações sociais no âmbito da cultura, né? Como o Leandro colocou, a gente conhece bastante a atuação, principalmente na área da saúde, mas você trouxe um panorama para a gente que mostra uma atuação bastante ampla, sobretudo aqui na capital, mas como você colocou, isso ocorre em todo o estado de São Paulo, né? E agora eu acho que a gente acaba trazendo um pouco a conversa para as vantagens do modelo das organizações sociais, como você colocou na sua fala anterior, e também os pontos de atenção, mas eu queria ouvir um pouco disso na experiência da USESP. Como nós sabemos, a USESP ela nem sempre foi gerenciada por uma organização social, então eu queria saber o que pode ser dito sobre as diferenças dos modelos de gestão e o seu impacto na orquestra e demais projetos. Vamos lá, é bem legal poder falar isso. A USESP, inclusive, agora em setembro, no dia 13, está completando 70 anos de vida. Então, é uma instituição longeva e a gente espera que ela complete muitos outros anos. E é interessante dizer isso que você falou, a USESP ela foi criada dentro, e até como o próprio nome diz, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ela foi criada dentro da administração direta. Mas apesar dela ter sido criada dentro da administração direta e ter vivido 50 anos dentro da administração direta, nunca foi feito um concurso público para contratação de músicos ou de qualquer outro profissional que trabalhasse junto à OSESP ou aos concertos da OSESP. Então, ela teve, ao longo desse período dentro da administração direta, altos e baixos, intercalou períodos de muito sucesso e muito reconhecimento com períodos difíceis, e, enfim, com dificuldades de ter aonde ensaiar, de ter aonde se apresentar, com diversos atrasos no recebimento dos vencimentos pelos músicos. Em 1997, a USESP passou pela sua última grande reformulação. Então, em 1997, dentro de um projeto que já estava sendo gestado nos últimos anos do maestro Eleazar de Carvalho, à frente da USESP, o maestro John Ashlin foi contratado e assumiu a USESP, e foi feita aí uma requalificação da orquestra. Então, todos os músicos da USESP em 1997 precisaram fazer uma nova audição. E, se não foi feito um concurso público lá atrás,
mas foram feitas audições, enfim, eram seleções técnicas para poder definir e saber se determinado profissional tinha qualidade suficiente para tocar na USESP, e dentro desse processo de reformulação, foi estabelecido aí a reavaliação de todo o corpo de profissionais da USESP. Mais da metade dos profissionais quis fazer essa avaliação, alguns não quiseram fazer essa avaliação, e muita gente saiu, muita gente ficou e muita gente nova também chegou. Nesse processo de reestruturação, dentro dele também estava prevista a criação de uma sede para a USESP. E aí a gente tem, em 1999, a inauguração da Sala São Paulo, 9 de julho de 1999. Acabamos de fazer aniversário também ali no mês de julho, 25 anos da Sala São Paulo. A Sala São Paulo foi inaugurada. Isso trouxe novas perspectivas, novas possibilidades. Quem conhece a Sala São Paulo sabe do que a gente está falando. É um lugar espetacular, está dentre as melhores salas de concerto do mundo. É um orgulho para São Paulo, para o Brasil. Mas, e principalmente, talvez em decorrência disso, da requalificação da orquestra, que começou a ter uma atuação e uma presença muito maior na vida cultural de São Paulo, da Sala São Paulo, há algumas limitações de ter a orquestra dentro da administração direta, e principalmente essa dificuldade na contratação regular da mão de obra dos músicos, foi mostrando aí, foi se tornando cada vez mais uma amarra para o crescimento todo que a USESP podia ter e teve nos últimos anos. Então, em 2005, foi firmado o primeiro contrato de gestão entre a Fundação USESP e o Governo do Estado de São Paulo, para que a orquestra e a sala passassem a ser geridos nesse modelo de organizações sociais que a gente vem conversando. Isso trouxe a possibilidade de, depois de mais de 50 anos, a gente ter aí a regularização efetiva da contratação de todos os músicos e todos os colaboradores. Então, hoje, todos os músicos da USESP são contratados na CLT, enfim, todo mundo, todos os profissionais, enfim, administrativos, técnicos, operacionais, também são contratados na CLT, dentro de todas aquelas regras e de toda aquela transparência que a gente conversou lá atrás. Isso possibilitou também, como eu falei, na esfera do planejamento, que a Fundação USESP e a USESP, a Sala São Paulo, pudessem trazer grandes nomes para São Paulo da música clássica. Então, hoje a gente tem uma temporada que recebe os mesmos maestros, os mesmos solistas da Filarmônica de Nova York, da Filarmônica de Berlim, da Filarmônica de Viena. Então, a USESP, a Sala São Paulo, ela faz parte da primeira liga das grandes orquestras mundiais. A gente tem ciclos regulares de turnês. Agora, dia 13 de agosto, daqui a 11 dias, a USESP está embarcando para mais uma turnê europeia. Vai fazer 2 concertos na Espanha, vai fazer um concerto na Escócia, no Festival de Edimburgo, vai fazer um concerto em Amsterdã, no Royal Concertgebouw, que é uma das maiores casas de concertos do mundo, vai fazer um concerto em Wiesbaden, na Alemanha, e um outro concerto na Alemanha, em Berlim, na Sala da Filarmônica de Berlim, abrindo o Festival da Filarmônica de Berlim. Então, hoje a gente consegue, com esses instrumentos, com prestígio, e com todo o trabalho que foi feito desde a reformulação lá de 1997, da inauguração da Sala São Paulo, do planejamento que os contratos de gestão possibilitam, da alavancagem de recursos que esses contratos também possibilitam, que a gente saia para mais essa turnê. Nós já fizemos outras turnês para a Europa, para os Estados Unidos, aqui para a América do Sul. A USESP tem uma extensa discografia, tem vários discos gravados e lançados no mercado. Eu vou depois falar um pouquinho também especificamente dos números.
Hoje a gente tem uma gestão profissional na área meio, na área operacional, não só da orquestra. A orquestra ela sempre teve esse DNA de excelência, mas nem sempre a gestão pôde acompanhar esse DNA de excelência, e com o modelo OS, com o contrato de gestão, a gente pode trazer profissionais competentes, gabaritados do mercado, pagar valores de mercado, cobrar resultados. Enfim, a gente tem uma flexibilidade bastante grande. A gente tenta empregar aí uma visão de gestão voltada para resultados. Isso é auxiliado pelas próprias metas do contrato de gestão. Então, a gente consegue alinhar bastante o que é esperado de cada um com aquilo que é esperado do próprio contrato e das metas do contrato. E a gente trabalha muito também na busca da sustentabilidade financeira. Eu passei aquele número para vocês de 200 milhões de captação e geração de receitas versus 500 milhões de repasse. No caso da Fundação OSESP, a proporção é um pouquinho diferente. A gente hoje já tem 60% do financiamento das atividades da orquestra, da Sala São Paulo, vindo de doações, patrocínios e geração de receita, e 40% vindo do governo do Estado de São Paulo. É sempre importante dizer que esses 40% são muito importantes. E diria que fundamentais, porque são eles, esses 40%, que garantem que aquele núcleo mínimo de atividades vai existir, vai acontecer todo ano, e é a partir daí que a gente consegue trabalhar e captar para que venham outros recursos e que a gente possa executar outras atividades. Eu digo isso porque muitas vezes você tem algumas pessoas que falam, não, daqui a pouco, então, a OSESP vai conseguir caminhar sozinha, sem a ajuda do governo. Olha, no mundo inteiro não tem nenhuma orquestra, nenhuma sala de espetáculo do nível da OSESP e da Sala São Paulo que prescinda de auxílio, de subsídio governamental. O que a gente está tentando fazer é deixar esse subsídio governamental mais ou menos no mesmo patamar e ir crescendo a captação e a geração das outras receitas, para a gente sempre poder entregar mais e melhores atividades para a população de São Paulo, do Brasil e do mundo, enfim. Para finalizar, Fausto, eu gostaria que falasse um pouquinho dos feitos alcançados pela OSESP, que inclusive, como você já bem colocou, é reconhecida internacionalmente. Isso, Leandro, dá muito orgulho dizer, né? A Sala São Paulo, ela é reconhecida, ela foi feita uma matéria, uma pesquisa extensa pelo jornal britânico The Guardian, alguns anos atrás, e com visitas anônimas a diversas salas de concertos ao redor do mundo, e a Sala São Paulo foi colocada como uma das 10 melhores salas de concerto do mundo. A OSESP é reconhecida nacional e internacionalmente aí como uma das grandes orquestras da atualidade. Além da OSESP, a gente tem também na estrutura o coro da OSESP, que é outro corpo de excelência e que também tem apresentações regulares, se apresenta junto com a orquestra, se apresenta sozinho, e também é reconhecido no Brasil e no exterior como um corpo de excelência. A OSESP faz mais de 100 concertos por ano. Como eu falei para vocês ali atrás, ela já rodou bastante o mundo, já fez concertos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, já teve e vai estar de novo lá no Concertgebouw em Amsterdã, na Filarmônica de Berlim. No ano passado estivemos no Carnegie Hall em Nova York, fizemos 2 concertos lotados. Foi a primeira vez que uma orquestra profissional foi convidada para participar e ser apresentada pelo Carnegie Hall. Não foi que a OSESP locou o Carnegie Hall para se apresentar, ela foi convidada para estar na série do Carnegie Hall. Nós temos mais de 160 discos lançados, CDs, enfim, lançados aí ao longo desses 25 anos de reformulação da OSESP, uma academia de música que funciona hoje e que tem por volta de 100 estudantes
ali todos os dias na Sala São Paulo, tendo aulas, fazendo estágios com os músicos profissionais da USESP, para que eles possam aprender e entender o que é o dia a dia de um músico profissional. A gente tem mais nesses 20 anos da parceria com o governo do Estado de São Paulo, mais de 1 milhão de alunos da rede pública atendidos nos concertos didáticos oferecidos no nosso programa de formação de professores. Então, a gente faz a formação dos professores da rede pública para que eles possam trabalhar música na escola. Não é que a gente está ensinando música para o professor, mas a gente está ensinando a trabalhar a música em sala de aula, e no fim desse programa, que dura um semestre, os professores trazem a sua classe para um concerto didático na Sala São Paulo, e ao longo desses 20 anos a gente já conseguiu atender mais de 1 milhão de alunos. Desde 2012, a Fundação OSESP também faz a gestão do Festival de Inverno de Campos do Jordão, que concentra aí de 60 a 120 concertos, dependendo do ano, dependendo da formação do festival, em julho, na cidade de Campos do Jordão e na cidade de São Paulo. E para esse ano, no aniversário dos 25 anos da Sala São Paulo, a gente também tem uma novidade muito legal. A gente vai inaugurar uma nova sala de espetáculos dentro do Complexo Júlio Prestes, que é o prédio que abriga a Sala São Paulo. Então está sendo construída num espaço, um grande salão adjacente ali ao hall da Sala São Paulo, que fica entre a Estação Júlio Prestes e a Sala São Paulo, um espaço que era conhecido como Estação das Artes, era um grande salão que era utilizado para convenções e festas, e agora foi adaptado, seguindo todos os rigores e os parâmetros necessários para tratar um bem tombado, como é o Complexo Cultural Júlio Prestes. Então, um projeto aprovado no IFAM, no CONDEFA, no COMPRESP, e até o final do ano a gente vai inaugurar mais essa sala com capacidade para até 600 pessoas, para também abrigar ali as atividades da OSESP, da Fundação OSESP, e trazer outras manifestações artísticas para que a gente possa ser cada vez mais plural e democrático. Fausto, eu agradeço mais uma vez por essa conversa, acho que foi excelente e é sempre muito gratificante, né, a gente poder falar de cultura, e a nossa audiência eu peço que continue acompanhando o Pod Contas. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Patrick e Leandro, pela oportunidade, foi muito bom conversar com vocês, e convido todos aí a visitarem a Sala São Paulo, os concertos da OSESP. Domingos temos concertos gratuitos às 11 horas da manhã. Verifiquem a programação no site, não deixem de aproveitar, não só da OSESP, mas também de todos os outros museus e instituições culturais do Estado de São Paulo. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, satisfação toda nossa e com certeza quem nos acompanha, Fausto. Obrigado.